São 10 horas. Conhece mesmo o concelho de Azambuja? Temos património, cultura e tradição. Temos produtos locais, gastronomia e vinhos da excelência. E a partir de 12 de setembro temos um novo posto de turismo em Azambuja. Um espaço de apoio aos nossos visitantes, com o selo de higiene e segurança Clean and Safe e com a divulgação do que as nossas 7 freguesias têm de melhor. O posto de turismo fica na Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 29. Venha conhecer-nos. Um convite do município de Azambuja. Contacto, a sua referência no mundo da informática. Assistência informática, administração de redes, hardware e software, redes wireless, renting de equipamento, laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site contacto.net. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Manhãs Valor Local. De segunda à sexta, das 8 às 11, com Miguel António Rodrigues. Notícias, capas de jornais, trânsito e o tempo. Muito bom dia, estamos no ar com a entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita. Muito bom dia, Sr. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite e se deslocar aos nossos estúdios para falarmos um bocadinho sobre o Concelho de Vila Franca e estes tempos que têm atormentado todos os autarcas, calculo que não seja exceção em Vila Franca de Xira. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Valor Local. E também um cumprimento a toda a redação e a todo o auditório que nos está a ouvir. E, portanto, de facto, a questão que me coloca é uma questão que efetivamente tem vindo a preocupar todo o país, em particular os autarcas, que estão na primeira linha para resolver os problemas que vão surgindo. E, de facto, em Vila Franca de Xira, nós, desde o início de março, temos vindo a adaptar às circunstâncias e, nesse sentido, com a Proteção Civil, com a saúde, a Autoridade de Saúde Local, com a Segurança Social, temos vindo a resolver os problemas que nos vão surgindo. Efetivamente, estamos agora numa fase que eu diria, numa segunda vaga, em que, não sendo os nossos dados muito preocupantes, mas são dados que fazem com que nós tenhamos de estar muito atentos, na medida em que temos cerca de 80% de casos de pessoas que recuperaram, que foram infectados, mas ainda temos cerca de 300 pessoas à volta disso que ainda estão ativos. Isto tem, de facto, feito com que nós, em cada momento, percebermos o que é que temos que fazer e, sobretudo, ajudar e apoiar em iniciativas, conjuntamente com aquilo que são as regras instituídas pela Direção-Geral de Saúde e ir implementando essas mesmas regras. Evidentemente que esta pandemia trouxe aqui dificuldades várias, em termos económicos e sociais, às quais a Câmara Municipal tem estado atenta e procurando ajudar a população mais vulnerável. E, portanto, uma série de medidas que tomamos justamente para ajudar várias entidades, não só os bombeiros, mas também as instituições de solidariedade social, com apoios diversos, o último dos quais, que foi a reunião de Câmara, foi justamente a prorrogação do pagamento das rendas de comércio que desenvolve a sua atividade em imóveis da Câmara Municipal e, portanto, até dezembro a isenção desse pagamento foi prorrogada. Portanto, é um fator que nos parece importante, assim como o estacionamento em Vila Franca de Xira continua, foi também cancelado
E, portanto, são medidas que aqui e acolá vamos tentando também aqui ajudar a nossa economia local. Temos uma situação para a qual nos preparamos, que foi justamente o arranque do ano letivo, que efetivamente fomos tentando perceber quais eram, enfim, as instruções do Ministério da Educação, que foram aparecendo, enfim, de uma forma... Aos poucos. Estava a tentar usar uma palavra simpática. E de facto, aquilo que nós temos vindo a fazer foi trabalhar muito com os diretores dos agrupamentos de escolas e tentar encontrar as soluções adequadas. Eu aqui não posso deixar de manifestar o nosso agradecimento, profundo agradecimento, aos diretores das escolas, aos docentes, ao pessoal não docente. Estamos a falar no universo de quantos alunos, Sr. Presidente? Estamos a falar de uns milhares largos de alunos, em todos os ciclos, em toda a área desde o pré-escolar até ao secundário, de maneira que são cerca de 9.000 alunos à volta disso. Não tenho Gerir tudo isto é uma tarefa complicada. É uma tarefa árdua. Estávamos com expectativas que o arranque pudesse começar bem. De facto, começou. E aquilo que, mais uma vez, quero manifestar aos pais, sobretudo aos pais, porque é natural que estejam também numa situação de grande expectativa e preocupação, dizendo que as nossas escolas são seguras e que podem ficar tranquilos em que as crianças estão bem entregues. É evidente que não podemos deixar de ter em consideração que vamos ter situações de um caso ou outro de crianças ou alunos ou professores ou alguém que trabalha nas escolas que eventualmente possam ficar infectados de qualquer modo. Esse é um trabalho que temos vindo a realizar juntamente com os agrupamentos de escolas no que diz respeito aos planos de contingência e sobretudo uma relação muito estreita, diária, com a Autoridade Local de Saúde. E, portanto, estamos a fazer tudo aquilo que nos parece o mais adequado para que o ano letivo corra bem. Os primeiros dias são promissores, no entanto, nesta questão, nunca se sabe, não é? Nesta questão da pandemia, é uma questão que exige da nossa parte uma atenção redobrada, tanto mais que os números são preocupantes a nível nacional e em particular na área metropolitana de Lisboa, onde nos inserimos. Sr. Presidente, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, porque a Câmara Municipal de Vila Franca acompanhou desde o início dos casos de Covid no Conselho. Houve uma situação complicada num lar em Alverca do Ribatejo, ultrapassada entretanto, mas isso foi um alerta para que outras situações pudessem acontecer. Levou-vos a tomar algum tipo de medidas extra? Vamos lá ver, a questão, o primeiro caso que tivemos foi assim mais grave, digamos, foi o lar da Misericórdia de Alverca. Exigiu muito de nós, tomámos iniciativas de retirar as pessoas que estavam infectadas para um hotel, que foi assumido esse pagamento pela Câmara Municipal, e portanto, ainda sem haver muita experiência neste assunto, aquilo que lhe posso dizer é que nós, quem tem que decidir com o bom senso que em cada situação que nos depara temos que fazer. E, portanto, numa altura em que ainda nem se falava que os utentes infectados tinham que sair das instalações e manter os não infectados no lar, foi isso que nós imediatamente fizemos. Com um grande esforço de todos, e principalmente da direção e dos órgãos sociais daquela casa e sobretudo dos trabalhadores, foi possível colmatar e hoje digamos que a situação é tranquila. No entanto, tivemos outros casos também, que fomos resolvendo ao longo do tempo. Não foram tão mediáticos? Não foram tão mediáticos, eventualmente nem necessitariam de ter tomado as medidas que tomamos então. De qualquer modo,
tudo isto é feito numa relação muito estreita com a Autoridade de Saúde Local. Nada é feito sem esse conselho, como aliás tem que ser, porque os técnicos de saúde são os delegados de saúde. E encontrou uma boa resposta junto das autoridades de saúde local? Vamos lá ver. No início deste processo, tudo era uma situação que ainda não percebíamos bem como é que devíamos trabalhar. Mas depois de efetivamente começarmos a fazer e a realizar quase diariamente reuniões no âmbito da Comissão de Proteção Civil, que reúne todas as semanas e às vezes até mais, para perceber como é que as questões estão a decorrer no nosso Conselho, nós tivemos a capacidade de encontrar as soluções adequadas para em cada momento agir. E é isso que nós temos vindo a fazer e, portanto, aqui quero também realçar o trabalho que a Autoridade de Saúde Local tem feito e, portanto, tem sido uma ajuda preciosa para que, enfim, a pandemia não tivesse reflexos ainda mais negativos que aquele que já teve no nosso Conselho. Sr. Presidente, relativamente às IPSS, que é um dado importante e ter as IPSS, sobretudo, com algum tipo de apoios do município para poder responder às situações mais complicadas. Pelo aquilo que sei, a Câmara Municipal tem estado, digamos, a acompanhar, digamos assim, as principais necessidades. No entanto, uma das questões que chegou aqui ao Valor Local, quando foi anunciada a sua entrevista, tinha a ver com o facto da entrega de máscaras, eventualmente também à população, neste caso a este setor da população. É algo, Sr. Presidente, que preocupa o município, falta de máscaras, sobretudo para os funcionários? Não, que nós adquirimos aquilo que era necessário adquirir. E fomos distribuindo esse equipamento numa primeira fase, na fase mais aguda deste processo, fomos distribuindo a muitas instituições, aos bombeiros e também naturalmente a todos os nossos trabalhadores, que são, como sabem, bastantes. E de modo que também adquirimos testes, que não foi fácil. Numa primeira fase era muito difícil encontrarmos testes no mercado. Estamos a falar ainda naquela altura em que estávamos no pico da pandemia, não é? Tal e qual. Mês de março, abril, por aí. Tal e qual. De facto, aí foi um tormento encontrarmos um laboratório credível que nos vendesse testes e fizesse esses mesmos testes. Houve uma fase que efetivamente também ajudámos algumas instituições, mas sobretudo aquilo que os testes que temos, que agora já vamos numa segunda fase de aquisição de testes, é justamente assim que aparece uma situação na nossa Câmara Municipal e nos serviços municipalizados, imediatamente o trabalhador em causa, que suspeito, e os trabalhadores que trabalham diariamente com essa pessoa em causa, vão fazer os testes e, portanto, para estarmos todos mais tranquilos, é isso que vamos continuar a fazer. Gerir isso é complicado, porque, por exemplo, no caso dos SMAS, que necessita dos trabalhadores para as rupturas da água, para situações, enfim, de última hora, ficar sem pessoas de um momento para o outro, gerir isso não é uma tarefa fácil para o seu vice-presidente. Não é e para si também não. Não é fácil, mas aqui também tenho que realçar um aspecto que é a grande competência e o trabalho que tem sido desenvolvido por áreas essenciais para o Conselho, como seja a água, rupturas e tudo mais. Nunca ninguém se recusou a fazer trabalho, portanto, isso revela de facto uma capacidade de perceber muito para além do fator profissional, é também uma atitude cívica apreciável, bem assim também como os trabalhadores de recolha
que nunca se negaram, em circunstância nenhuma, diariamente de recolher tanto os resíduos orgânicos e dizer-lhe que com um trabalho, apesar de termos equipas, estávamos a trabalhar em espelho, ou seja, havia sempre equipas em casa, mas apesar disso o trabalho foi sempre feito com um grande profissionalismo e, portanto, não posso aqui deixar de reconhecer a muitos trabalhadores que de facto nunca deixaram de trabalhar em áreas absolutamente decisivas para que tudo funcionasse, apesar do caos, digamos assim, que foi o início desta pandemia. Sr. Presidente, nós reparamos que a grande maioria das câmaras municipais adotaram o teletrabalho para os seus trabalhadores, de uma forma de ficarem mais isolados, mais em segurança, e foi o caso também do município de Vila Franca de Xira. Aos poucos eles vão voltando, digamos assim, ao escritório, onde quer que seja, portanto ao seu posto de trabalho. Isto é uma medida que, por exemplo, o município de Vila Franca de Xira poderá vir a estender no futuro a outras áreas, mesmo sem pandemia? Foi algo que tivesse passado? A pandemia trouxe-nos a exigência de manter determinado tipo de hábitos. Por exemplo, a questão da higienização das mãos. Nós não... Uns ligavam, outros não ligavam muito, e agora já perceberam que é uma necessidade absoluta de toda a população. Isso veio para ficar, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É um hábito que nós adquirimos e com facilidade o fazemos. Já não estou a falar da questão das máscaras, que eventualmente, provavelmente vamos ter que continuar a usar, mas a questão da higienização é um fator importante. Agora, em termos da questão que coloca do teletrabalho, dizer que provavelmente é uma matéria que poderemos vir a considerar manter por muito mais tempo. Até porque é um fator que nenhuma Câmara estava preparada, que é a questão do afastamento físico. As instalações não estavam preparadas para o efeito, portanto, era a rentabilização do espaço no sentido de pôr mais pessoas num determinado local. Obviamente que todas estas regras vieram fazer com que tudo isso se alterasse. E é nesse sentido que nós temos vindo, desde o início desta pandemia, por um lado, porque havia e ainda há, já não tanto como quando começámos este trabalho, de criar boas condições de trabalho para todos. Mas com esta pandemia, portanto, tivemos que acelerar este processo, ou seja, fomos ao longo do tempo arrendando alguns espaços, que eram espaços comerciais e que estavam devolutos há muito tempo, e por um lado para resolver este problema de termos o cumprimento do espaço físico, mas sobretudo também para dar aqui algum elan em termos económicos de espaços que estavam devolutos há muito tempo e que desta forma a Câmara Municipal também, para resolver uma determinada situação, também foi ao encontro em termos económicos de ajudar os nossos empresários. E o senhor, como líder do município de Vila Franca, notou neste teletrabalho uma quebra de produtividade nos funcionários ou nem sequer se deu por isso? Depende da área, não é? Porque há áreas em que o teletrabalho há mais capacidade de resolução. E quero dizer que em algumas áreas houve um aumento de produtividade. Portanto, as pessoas estão mais disponíveis e, portanto, criam o seu próprio horário nas suas casas e conseguem, efetivamente, produzir mais. E, em alguns casos, tivemos a surpresa agradável dessa produtividade de ter acontecido. De maneira que, como diz, é uma situação que provavelmente temos que repensar no futuro. Evidentemente que isto só aconteceu por causa da pandemia, no entanto, vamos avaliar no futuro, daqui a uns meses, quando, enfim, aqui não sei quando, esperemos muito brevemente, quando já houver a vacina, voltar mais ou menos a nossa vida ao normal e, em termos profissionais, na nossa organização na Câmara Municipal e também nos Serviços de Municipalidades de Água e Saneamento, nós temos conversado muito e é provável que convidemos
alguns profissionais a continuarem em teletrabalho. É uma questão de nos organizarmos de outra forma e, sobretudo, que esses mesmos trabalhadores estejam de acordo com a legislação em vigor. Esta nossa conversa vai inevitavelmente andar à volta da Covid-19, até porque influencia praticamente toda a sociedade, é transversal. Gostaria de lhe perguntar, Sr. Presidente, relativamente ao colete encarnado e também à Feira de Outubro. Notei nas suas palavras alguma tristeza quando teve que anunciar o encerramento, aliás, o cancelamento da Feira de Outubro e do Salão do Artesanato, mas também notei quando se falou do colete encarnado, ou quando me deu aqui uma entrevista ao telefone sobre as 7 maravilhas da cultura popular, que esperavam um ano de 2021 bastante mais saudável, digamos assim, e com um colete encarnado em dobro, digamos assim. Essa é uma expectativa do Alberto Mesquita ou do Presidente da Câmara? Das duas coisas. Em primeiro lugar, do Presidente da Câmara, que tenho responsabilidades a esse nível, mas enquanto cidadão, naturalmente, que o colete encarnado é sempre um momento, a Feira de Outubro também, perdão, são sempre momentos muito vibrantes, muito apaixonados, e nós não podemos muitas vezes dissociar o Presidente da Câmara do cidadão. Eu também gosto de ir à festa, não é? De ir à festa, não consegue despedir. Não consigo, porque estou sempre preocupado com a minha equipa para saber se tudo corre bem. Felizmente tem corrido tudo muito bem. O ano 2019 foi um ano fantástico. Infelizmente, depois tivemos o que temos, mas há aqui um fator que é evidente. Quem tem responsabilidades em cada momento tem que agir e tomar decisões. Podem não ser consensuais, provavelmente nunca serão. Nunca serão. Umas vezes porque, por motivações várias, há alguém que nunca está de acordo com nada. Mas pronto, é o que é. E há outras situações em que as pessoas estavam na expectativa que ainda, eventualmente, as coisas pudessem surgir. E aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: quando foi do colete encarnado, estávamos numa fase mais, enfim, complicada, e eu acho que as pessoas compreenderam perfeitamente que não havia condições de fazer... Não houve o mesmo entendimento agora relativamente à Feira de Outubro? Na Feira de Outubro, as pessoas ainda estavam na expectativa que pudéssemos fazer a Feira de Outubro. No entanto, tomámos as diligências necessárias junto à Direção-Geral de Saúde, explicámos o que era a Feira de Outubro e o Salão de Artesanato, e dissemos, olha, questão das esperas, esqueça. Que era mais importante. Que era o fator fundamental da Feira de Outubro. Porquê? Porque as pessoas vão ali para se divertir. É um momento de grande afirmação da nossa identidade, das nossas tradições, e de maneira que conseguir afastar as pessoas umas das outras era praticamente impossível, não é? Era praticamente impossível. E de maneira que, digamos que a primeira machadada que nos deram foi logo. Pronto, a feira vai ficar decepada de uma parte importantíssima do que é o habitual na Feira de Outubro. Depois, apesar de tudo, fomos vendo o que é que poderíamos fazer. Chegámos à conclusão que o número de pessoas era tão diminuto, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde, não podíamos ter carrosséis e esse tipo de divertimentos. O número de pessoas na feira, em simultâneo, no Salão de Artesanato, era diminuto. E também na própria feira. Falámos com alguns artesãos, falámos com feirantes, e eles disseram, bom, nós já estávamos a pensar não ir. Ainda este ano praticamente não fizemos feira nenhuma e também não íamos também a Vila Franca de Xira. No entanto, houve pessoas que já lá vão desde sempre e disseram, bem, uma questão de consideração, nós até iríamos, mas com a consciência absoluta que não íamos fazer negócio nenhum. De maneira que, pesando tudo isto, considerámos que de facto era muito difícil organizar uma festa que era um simulacro de festa.
E das duas uma. Pela rama, não é? As pessoas estão habituadas a uma festa com aquela grandiosidade, com a vinda de milhares de pessoas até Vila Franca de Xira. E depois era uma festinha. E isso, de facto, também era não ter muita consideração pela festa em si e pelas pessoas, ao fim e ao cabo. Isto não é nada, não é? É muito pouco. E, portanto, com a circunstância de as questões da transmissão da infecção, da pandemia, poder surgir através, apesar de tudo, das poucas pessoas que iam àquela festa, que eram pessoas de Vila Franca e de outros locais. De maneira que, ponderado tudo isto, concluímos que, em primeiro lugar, devíamos pensar nas pessoas, ou seja, na saúde das pessoas. As manifestações que recebi maioritariamente foi de compreensão. Tristeza, tal como foi o nosso sentimento, foi de tristeza, por mais uma vez termos que anular mais um grande evento, mas de compreensão das pessoas, na medida em que nós temos que encontrar as soluções para que todos encontremos as soluções de nos proteger, porque se nos protegermos individualmente, estamos a proteger coletivamente. E, portanto, apesar dos números são o que são, nós não queremos que os números disparem de uma forma incontrolável e, portanto, iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, em várias circunstâncias, para proteger a saúde das pessoas, e foi isso que presidiu na decisão que tomei e que informei a população. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, daqui a pouco voltamos à conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita. Rádio Valor Local. Ouça em todo o lado. Em Vila Franca de Xira, valorlocal.pt. Rádio Valor Local. Bom dia. Jornal Valor Local. Nesta edição de setembro, em destaque: o regresso às aulas na região e a pandemia. Um dos maiores parques solares do mundo vai ficar na Torre Bela, no concelho de Azambuja.
mas o investimento já mergulhou numa enorme polémica. Entrevista ao vice-presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, e Rui Corça, vereador do PSD, sobre o dossiê do aterro da Triasa. E fica ainda a saber todas as novidades sobre a Rádio Valor Local. Não perca! Procure o seu jornal em papel ou leia a edição digital em valorlocal.pt. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local. A Junta de Freguesia de Azambuja está atenta às necessidades dos seus fregueses no âmbito da Covid-19. Prestamos alguns serviços gratuitos, ajudando assim a comunidade. Serviço de aconselhamento psicológico, segundas e quartas, das 18 até às 20 horas. Serviço de compras para maiores de 60 anos que não tenham familiares ou amigos próximos. Loja social, apoio a famílias afetadas pela pandemia com entrega de bens alimentares e bens essenciais. Para mais informações, consulte a nossa página do Facebook em facebook.com/Junta Freguesia Azambuja ou ligue para o 263 402 647 ou pelo telemóvel 937 895 522. Em setembro, celebra-se Alenquer, terra da vinha e do vinho, com um mês repleto de atividades em torno da temática vitivinícola. Uma celebração do território, das suas gentes, da sua arte e da sua cultura. Com mercado de vinhos, provas comentadas, jantares vínicos, visita a quintas, passeio pedestre de BTT e tertúlias. De 4 a 27 de setembro, venha celebrar a cultura ancestral da vinha e do vinho em Alenquer. Programa completo em cm-alenquer.pt. Devido às contingências da Covid-19, as atividades terão lotação reduzida de acordo com as recomendações da DGS e de inscrição obrigatória quando indicado. A Junta de Freguesia de Aveiras de Cima dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Venha conhecer a Vila Museu do Vinho, terra hospitaleira e cheia de tradições. Prove os nossos vinhos e encante-se com a gastronomia. Procura uma firma de contabilidade eficaz e rigorosa? Então a FinanceBit é a solução para si e para o seu negócio. FinanceBit. Contabilidade, consultadoria e gestão. Serviços administrativos e financeiros. Agente autorizado Universo. Contacte-nos pelo telefone 96 404 1574 ou através do e-mail geral@financebit.pt. Saiba mais em financebit.pt. A Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Visite Vila Nova da Rainha, o berço da aviação em Portugal. Vila Nova da Rainha, uma terra com história. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Salvaterra de Magos, valorlocal.pt. Estamos de regresso à conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Sr. Presidente, falávamos há bocadinho dos certames que infelizmente foram anulados no Conselho de Vila Franca de Xira e das expectativas das pessoas. Perguntava-lhe relativamente a isso, para o ano não há garantias absolutas, evidentemente, mas já há uma preparação, e para terminarmos este dossiê do Covid, há uma preparação que está a ser feita pelo município para que no próximo ano as coisas sejam mais fluídas, eventualmente com o Covid em pano de fundo. Vamos lá ver, nós estamos a trabalhar justamente para termos um colete encarnado em uma feira de outubro, enfim, com uma expressão ainda maior, ao fim e ao cabo, para compensar, entre aspas, tudo o que estamos a atravessar. E de maneira que muito da animação que contratámos e que fizemos questão, de acordo também com a lei, de continuar essa contratualização, na medida em que sabemos que os artistas, os técnicos, também estão a atravessar uma situação complicadíssima, e seria também da nossa parte importante também darmos o nosso apoio, e portanto
tudo que foi contratualizado mantivemos, e portanto alguma dessa animação e de toda essa contratualização em vários domínios vão transitar para o ano, mas naturalmente vamos ter que ainda fazer outras contratações em termos de animação e também de equipamentos, etc. E de maneira que estamos a trabalhar no sentido de, efetivamente, termos um grande colete encarnado. E também uma grande feira de outubro. É nisso que estamos a trabalhar, na expectativa, que aliás é a expectativa de todos, que nessa altura a pandemia esteja controlada e que as pessoas já possam assistir sem problemas de saúde a estas grandes manifestações de cultura popular, que tem muito a ver com as nossas tradições e que felizmente foi reconhecido nas 7 maravilhas da cultura popular portuguesa, como tivemos o grato prazer de ser incluídos nessas 7 maravilhas da cultura popular. Isso foi importante para a cultura vilafranquense. Foi. E falamos do Ribatejo e Vila Franca, naturalmente. Foi muito importante. Foi muito importante. Pela primeira vez, julgo eu, porque nestas coisas é preciso ter cautelas quando se fala sobre tauromaquia, sobre festa brava, é preciso algum cuidado, porque a paixão é tanta que às vezes uma palavra fora do contexto é logo um grande problema. Mas de qualquer modo, eu queria lhe dizer que senti pela primeira vez, pelo menos desde que eu ando nestas vidas da política e ligado também à promoção da tauromaquia e da festa brava, vi todos unirem-se à volta desta candidatura. Foi todo o Portugal taurino, todo o Portugal, todas as pessoas que se identificam com estas tradições, com a cultura popular, neste caso ligado ao campo, ligado aos campinos, porque naturalmente que esta candidatura que fizemos tinha muito a ver com os campinos, com a Alzíria, com o trabalho do campo, se reviram efetivamente no colete encarnado. E foi assim que nós, de facto, conseguimos. Foi um trabalho árduo, muito exigente, poucos, mas excelentes profissionais da nossa Câmara Municipal, na área do turismo e também na área da comunicação, entre outros, que fizeram com que chegássemos a bom termo e temos a felicidade, de facto, de sermos considerados uma das 7 maravilhas da cultura popular, o que quer dizer que, de facto, isso também nos vai dar responsabilidades, um novo elan para fazermos um colete encarnado ainda melhor que aquilo que fizemos em 2019. Trata-se de uma responsabilização também importante para o município, esta distinção? Com certeza que sim, na medida em que nós temos vindo a fazer ao longo de muitos anos um trabalho de promoção do nosso concelho. Nós temos a oferta turística diferenciadora que a pouco e pouco vai fazendo o seu caminho. Portanto, esta questão do turismo não é um trabalho que se faça de um momento para o outro, é um trabalho árduo, moroso, mas que efetivamente nós em vários domínios temos conseguido trazer muita gente para Vila Franca de Xira e dar-lhes a conhecer o que é Vila Franca de Xira e as ofertas que temos em termos culturais e de outros domínios, como neste caso do colete encarnado. O ano passado, por exemplo, tivemos cá muitos turistas americanos e japoneses, curiosamente. E andaram no barco, não é? Para aquilo que andaram no barco, enfim, e que em 2020 já nos tinham demonstrado que queriam cá estar outra vez. Já cá tivemos uma televisão chinesa, enfim, o colete encarnado, ao fim e ao cabo, está difundido um pouco por todo o mundo. E Vila Franca está na moda, não é? E Vila Franca está eu julgo que sempre esteve, sempre esteve, naturalmente, que sempre esteve. Mas nós temos que tirar partido do bom que temos para oferecer, e é esse trabalho que nós temos vindo a fazer, e esta distinção
é efetivamente uma grande maravilha. Sr. Presidente, avançamos para outras questões que não deixam de ser importantes para o Concelho de Vila Franca de Xira. Começava aqui por lhe perguntar relativamente à Escola da Armada. O município adquiriu há cerca de 3 anos, sensivelmente, aquele espaço. Há muitos projetos para ali, mas para já pouco ou nada terá avançado, Sr. Presidente. Em que pé é que estamos? Bom, efetivamente, nós adquirimos a Escola da Armada porque, efetivamente, não poderíamos continuar a ver aquele espaço a degradar-se como estava. A Escola da Armada saiu de uma forma inusitada de Vila Franca de Xira. Foi uma pena, de facto, nós tínhamos uma relação desde muitas décadas com a Escola da Armada e, de repente, foi tomada uma decisão concentrar tudo no Alfeite. Não vou comentar se foi uma boa ou uma má decisão. Para Vila Franca de Xira foi uma má decisão. Portanto, mas a vida é o que é e, portanto, nós tivemos que avaliar se valeria a pena ou não adquirir a Escola da Armada. Para isso, fizemos um plano e um estudo urbanístico que temos, no sentido de alojar naquele espaço empresas que criem mais valor e também espaço para lá também se implementar o ensino superior. E também espaço para alguma habitação, cerca de 20%, nem tanto, e ainda também espaços para a prática desportiva. Uma das âncoras que nos levou também a adquirir a Escola da Armada foi aquilo que nós pensamos que é a alavanca fundamental para tudo isto, que é a construção do novo Tribunal de Vila Franca de Xira. Neste momento, o trabalho que nos comprometemos a fazer está em grande desenvolvimento, que, de acordo com o Ministério da Justiça, nos referiu que tínhamos que lhes disponibilizar um determinado espaço. Aliás, este trabalho foi um trabalho longo, na medida em que nós conseguimos dar a conhecer à Sra. Ministra o espaço, e a Sra. Ministra ficou muito agradada com a possibilidade do tribunal ser ali construído. Tanto mais que tem ali um apiadeiro que pode perfeitamente ser reativado do caminho de ferro, e que muitos processos, principalmente na área do comércio, o Tribunal de Comércio, poderão vir de Lisboa para aqui, o que quer dizer que há um movimento muito, muito grande de pessoas que vão ali até aquele local. O que é que isto quer dizer? Que com a criação do Tribunal, portanto, vão aparecendo outro tipo de atividades ligadas à hotelaria e também à restauração e outro tipo de empresas que... Para aquele espaço. Para aquele espaço. Uhum. Eu sempre disse, quando o espaço foi adquirido, que isto era um processo longo. Não se ia fazer num ano nem 2, mas sim um espaço a 15 anos. E é isso que nós estamos a trabalhar e estamos convictos que daqui a alguns anos, naturalmente, vamos verificar esta relação da cidade de Vila Franca de Xira com aquele espaço. Vai ser uma relação absolutamente normal, em que as pessoas vão se habituar. Até a pé, não é? Porque se já usam o Passeio Ribeirinho, também facilmente se consegue ir àquele espaço. Mas o Tribunal não seria para já, para estes próximos anos? Porque foi inclusive mostrado à comunicação social. O Tribunal portanto, agora, o nosso compromisso, qual foi o nosso compromisso? O nosso compromisso foi disponibilizar o espaço e fazer o projeto. No meio disto, a decisão não foi reaproveitar os edifícios que estavam. Não comento a decisão. Uhum. A decisão do Ministério foi de que se deveria demolir, foi demolido. E também... Já foi demolido. E já está demolido. Uhum. Praticamente está na fase final de demolição. O que quer dizer que aquilo que a Câmara se comprometeu a fazer, está a fazer. De maneira que
o Tribunal deve demorar 2 a 3 anos de construção, e de maneira que eu creio que no próximo mandato o Tribunal estará pronto. Sr. Presidente, falando desse espaço, naturalmente entronca-nos numa outra situação, que é a Estrada Nacional número 10, com um tráfego sempre muito significativo. Há reivindicações suas já há algum tempo e dos autarcas anteriores, inclusive já vem do mandato anterior da anterior Presidente, que tem a ver com o nó dos Caniços, com a retirada do trânsito pesado daquele espaço. O nó dos Caniços é uma miragem. Já foi mais, na minha opinião, porque digamos que as evidências são de tal forma que há que tomar decisões para resolver determinadas situações que urgem já há décadas estarem resolvidas, porque há muito trânsito que vai para a Alverca e que não é trânsito da Alverca, é trânsito da Póvoa de Santiria, de maneira que no nó dos Caniços podia perfeitamente sair logo imediatamente no nó dos Caniços e não haver esta afluência, principalmente na parte da tarde, quando as pessoas regressem dos seus empregos, terem que ir à Alverca para virem depois, voltar para trás, para virem para a Póvoa de Santiria, de maneira que o nó dos Caniços é absolutamente essencial. Eu digo que já não é uma miragem na medida em que da última conversa que tivemos com a administração da Brisa, pela primeira vez, estavam disponíveis para falar sobre o assunto. Coisa que relativamente ao nó do Sobralinho, na revisão do PDM ficou lá um apontamento que eventualmente o nó do Sobralinho podia vir a ser construído. Relativamente ao nó dos Caniços, não nos permitiram sequer na revisão do PDM 2009 que lá ficasse essa referência. E de maneira que eu estou convicto que mais tarde ou mais cedo o nó dos Caniços vai ser construído. Eu acompanhei a minha antecessora, hoje a deputada Maria de Lourdes Rosinha, em muitas reuniões com ministros, com secretários de Estado, inclusivamente em petições que aconteceram na Assembleia da República para a exigência da construção destes nós. Enfim, houve sempre compreensão da parte de vários governos, não estamos a falar só de um só governo, e portanto a compreensão foi sempre muita, as evidências é que foram poucas. Neste momento nós gostaríamos, em termos de acessibilidade, de que ficasse na agenda política a construção de alternativas à Nacional 10 em Alverca e alternativas à Nacional número 1 em Vila Franca de Xira, bem assim como o nó dos Caniços, o nó do Sobralinho e completar o nó de Vila Franca de Xira, que é um nó incompleto e que efetivamente permitiria, lá, mais uma vez, que as pessoas para entrarem dentro de Vila Franca de Xira não tivessem que ir ao limite norte da cidade para depois voltarem outra vez para trás e ter ali uma saída, que neste projeto urbanístico da Armada está previsto. Portanto, ainda vai incluir uma parte da Armada, exatamente, não é? Exatamente, está previsto, assim como está previsto na entrada para a autoestrada, ali na parte da Cimiento, também está previsto lá a construção de uma rotunda para o efeito. Ou seja, o pensamento urbanístico e o planeamento está desenhado. Agora, a par e passo, temos que ter da parte do Estado a possibilidade de avançar com todas estas, a execução de todas essas infraestruturas que são essenciais para podermos melhorar consideravelmente as nossas acessibilidades no nosso concelho. Apesar de que o trabalho que fizemos na Nacional 10 em termos de mobilidade suave está a ser um sucesso, porque as pessoas finalmente... A sul do concelho, basicamente, não é? A sul do concelho, entre da Póvoa até a Alverca,
as pessoas apropriaram-se na medida em que têm condições para andar de bicicleta nas ciclovias e para fazer as suas caminhadas. De maneira que é interessantíssimo ver as muitas dezenas e centenas de pessoas que andam ali pela Nacional 10, coisa que não podiam fazer porque era perigoso. Sr. Presidente, leva-me a questão que tem a ver com o Vila Franca Centro. É um local de excelência para estacionamento, o município chegou-se à frente para comprar o estacionamento. Em que pé é que estamos relativamente a isso e ao resto do edifício, se é que se pode adiantar alguma coisa? Bom, nós, efetivamente, uma das lacunas que temos em Vila Franca de Xira é o estacionamento, como sabemos, e, portanto, decidimos adquirir o estacionamento de Vila Franca de Centro. Neste momento o que estamos a fazer é as limpezas, porque aquilo estava de uma forma, aquilo foi abandonado, pura e simplesmente, e tivemos que fazer limpezas enormes, toneladas que retirámos de lá, não vou especificar de quê. De coisas. De coisas. E agora, depois daquilo estar tudo limpo, ver se conseguimos ainda, eventualmente ainda numa forma ainda não definitiva, pôr o estacionamento a funcionar para que as pessoas possam ter a possibilidade de estacionar o carro numa zona nobre da cidade. Estamos a falar do estacionamento térreo para já, não é? No piso térreo, portanto, nós adquirimos, a Câmara Municipal adquiriu a parte térrea e a parte superior. Quanto ao resto do edifício, efetivamente nós temos tido algumas expectativas de empresários para ali desenvolver outro tipo de atividades, como seja a criação de uma superfície comercial e a criação de possibilidades das lojas que existiam, algumas delas lá se continuarem a desenvolver o seu negócio, e eventualmente na parte superior também uma sugestão que a Câmara Municipal tem feito é na parte superior de facto haver habitação, habitação com um determinado tipo de características, que é uma necessidade da oferta que não existe neste momento. Estamos a falar quase de habitação de luxo, tendo em consideração o sítio onde está, não é? O edifício, inclusive. Sim, nós temos que ter a capacidade de ter oferta em vários domínios, também nesse domínio, como é evidente. Sr. Presidente, a conversa com mais cereja, estamos a pouco menos de 7 minutos do fim. Gostava de lhe perguntar sobre o Hospital de Vila Franca de Xira. Permanece ainda em cima da mesa a passagem para a questão do privado para o público. O Sr. Presidente foi um dos subscritores, digamos assim, da iniciativa privada na altura e do projeto entregue ao Grupo Melo. E manifestou também a sua preocupação relativamente à passagem para o público. Em que pé é que estamos agora, Sr. Presidente? A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e todos os outros 4 municípios que são abrangidos pelo hospital, de várias forças políticas, sempre fizemos um esforço muito grande para termos um hospital de qualidade, coisa que não tínhamos. E isto não estou a falar da parte do pessoal, principalmente dos enfermeiros e dos médicos, na medida em que muitos deles transferiram-se para o Tirolos, o atual hospital. O problema não estava aí. O problema era num hospital que, enfim, que teve os seus dias e que estava sem condições absolutamente nenhumas. Aliás, para fazer um exame, às vezes até relativamente simples, tinha que ir a Lisboa fazer o exame. Houve oportunidade de, através de uma PPP do hospital, se construir, e das duas uma, ou se criavam-se as condições de parcerias para o hospital se construir, e portanto essas parcerias foram feitas, numa base financeira bastante avultada da parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mas também com participação dos outros 4 municípios no que concerne aos acessos, aqueles viadutos que lá estão construídos, e sobre isso nunca houve problema absolutamente nenhum, na medida em que todos nós tínhamos a consciência que ou se fazia o hospital naquela altura, ou não sabemos bem quando é que o hospital era construído, com um prejuízo sério para a prestação de cuidados de saúde da população. De maneira que este hospital é considerado dos melhores hospitais do país
E aquilo que sei é que, de facto, é um hospital que está integrado no Serviço Nacional de Saúde, é um modelo de PPP, mas com características de inclusão no Serviço Nacional de Saúde, portanto, ninguém ficou prejudicado a esse nível. E, por outro lado, de facto, as pessoas vão ao hospital e são bem tratadas. E, evidentemente, que se me perguntar se há lacunas naquele hospital, há, de facto, temos ali um problema de falta de camas. O hospital deve ser ampliado rapidamente, seja no modelo PPP ou seja público, o hospital tem que ser, nos próximos anos, ampliado. Ficou surpreendido com a decisão do Governo em não renovar a PPP em Vila Franca? Fiquei porque não é coerente. Porque das duas uma, ou se acaba com as PPPs no seu todo, ou não se abrem exceções. Ou se abrir exceções, eu tive a oportunidade de dizer à senhora Ministra isso mesmo, ao se abrir exceções, nós também ficamos na expectativa de ser uma exceção. Evidentemente que o Grupo Mel já manifestou que não está interessado em continuar, não sei se é definitivo ou não esta decisão. Tem esperança que não seja definitivo? Não, a ver, a relação que nós temos tido com o Grupo Mel tem sido excelente, tem sido boa, e portanto aquilo que funciona bem não há razões para que não se mantenha, mas enfim, a única coisa que eu espero é se passar para o serviço público, que a qualidade de prestação de serviços seja idêntica ou melhor que aquela que nós hoje temos e sobretudo que o hospital seja ampliado e que haja mais áreas para que as pessoas, enfim, tenham também, em termos de prestação de saúde, haja outras especialidades que o hospital ainda não tem neste momento e que era necessário que tivesse. Portanto, estamos expectantes nesta situação. A única coisa que tanto eu como os meus colegas de Alenquer, de Benavente, da Zambuja e da Ruda querem é que o hospital continue a ter, ofereça à população, às diversas populações destes concelhos, destes 5 concelhos, um atendimento adequado, como tem tido até aqui, e que não recuemos, mas sim que avancemos. Seja privado ou seja público. Tal e qual. Sr. Presidente, estamos mesmo na reta final, muito rapidamente para lhe perguntar, próximas eleições autárquicas podem contar com a sua presença? Meu caro amigo, isto é uma pergunta que de vez em quando chega a esta altura... Está na altura? Está na altura. Eu percebo, enquanto jornalista, a pergunta, não é? Eu não estou em condições de responder. A única coisa que lhe posso responder é o seguinte. Em primeiro lugar, há uma decisão que é pessoal. E essa decisão pessoal não está tomada. E há outra decisão que não compete a mim. Compete aos órgãos do partido. Portanto, não sei se o partido está interessado ou não na minha continuidade, e depois há uma decisão que é minha, de fazer uma avaliação e saber se efetivamente o ciclo chegou ao fim ou não chegou, e pensar se não há outras matérias que eu gostava de fazer que têm sido prejudicadas ao longo de décadas, enfim, pelo menos 2 décadas, têm sido prejudicadas e não sei se efetivamente ainda vou a tempo de as retomar. É um ninho, portanto. Como diz? É um ninho, nem não um ninho. Não, eu estou-lhe a responder com toda a sinceridade, não estou a fugir à pergunta. Não estou a fugir à pergunta, sinceramente, estou, pela simpatia que tenho por si, não estou a fugir à pergunta. Eu compreendo a pergunta, desejaria certamente ter uma resposta mais clara e mais objetiva, mas neste momento não lhe consigo responder. Muito bem. Só a resposta que lhe dei é aquela que lhe posso dar neste momento. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença na Rádio Local. Vamos ter certamente hipótese de falar muito mais vezes e naturalmente que assim que tenha uma decisão nós estaremos lá para ouvi-la. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu desejo as maiores felicidades a este projeto que fazia falta. Muito obrigado. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Muito obrigado.
rádio. Ouça em todo lado. valorlocal.pt